Já passou da hora de você começar a fazer um estoque de comida para uma situação de emergência. E aí, qual é a comida do apocalipse? Na realidade, qual a comida que você deve guardar na sua casa para atender uma situação de emergência, seja ela qual for. Até uma greve de caminhoneiro pode desencadear uma necessidade de você ter que utilizar os seus estoques. Recentemente, a Agência Espacial Europeia divulgou uma lista de alimentos que ela está estimando que sejam alimentos importantes para serem levados para Marte, porque a viagem daqui para lá é muito longa. Então não tem como ficar levando só aquelas comidas pastosas, etc. Então essa lista de alimentos, ela fala de alimentos que têm naturalmente uma durabilidade maior, além de outros que eles vão ter que trabalhar. Um alimento que tem uma durabilidade maior, naturalmente, é um alimento que você não vai ter que colocar nenhum tipo de conservante, nenhum tipo de química. E isso vai fazer com que o organismo aceite de uma maneira muito melhor esse tipo de alimento, sem nenhum tipo de rejeição. Eu já falei no vídeo, mas repito aqui, que quando você come comida ultraprocessada, então macarrão instantâneo, sopas instantâneas que você compra no mercado, coisas desse tipo, você com muito pacotinho de bolacha embalado, você com 2, 3 dias o teu organismo começa a reagir. Tem coisa que é muito gostosa, como por exemplo uma bolacha recheada, mas daqui a pouco o organismo, em pouquíssimo tempo ali, de 48 horas, o seu estômago começa a doer, você começa a passar mal. Isso já vi na prática aí várias vezes acontecer. Então nós precisamos da comida o mais natural possível. Então quais são esses alimentos? Em primeiro lugar, o arroz. Então tem casos aí de arroz tendo durado mais de 30 anos antes de ser consumido, sem perder nenhum valor nutritivo e sem perder o sabor. Tá? Então o arroz, basicamente, ele é o alicerce do sobrevivencialista. Vocês vão ver inúmeros vídeos, e talvez a gente faça mais um, certo? De como embalar e conservar o arroz. Tá? Então é muito importante a gente ter essa ideia. E não serve o arroz integral. Nesse caso não serve o arroz integral, porque ele estraga mais rápido. Tem que ser o arroz branco mesmo. O outro alimento é o fubá, ou os derivados do milho. Serve também o flocão, a farinha de milho. Tá? Mas o fubá, de uma maneira geral, ele também tem uma longa durabilidade, em torno aí de 20 anos. O outro é o café. O café é surpreendente porque isso foi descoberto meio que por acaso. Então, na Europa, existem leilões de café da época da Primeira Guerra Mundial. Então, mais de 100 anos. E os cafés eram colocados em lata, e se a lata não enferrujou, se não houve nenhuma contaminação de fora para dentro, o café normalmente está com o sabor preservado. E custa uma fortuna um leilão de uma lata de café dessa daí. Então eles descobriram isso e foram estudar e viram que também é um alimento de longa duração. Aí 100 anos foi o que eu falei, da Primeira Guerra até hoje. Nós temos uma dupla açúcar e sal que tanto um como o outro são utilizados como conservante. Então o açúcar ele mantém o pH do ambiente onde ele está hostil a qualquer micróbio. E o sal faz o quê? Retira a umidade do ambiente. Então também não deixa umidade para qualquer micróbio, seja vírus, seja bactéria, seja o que for, se proliferar. Então açúcar e sal também tem uma durabilidade sem limite. O mel já foi encontrado nas pirâmides do Egito. Então, junto ali às múmias, já foi encontrado o mel em condições de uso. E por último, a água. Então, a água, dependendo de como ela for conservada, de como ela for obtida, filtrada, etc., ela também é um alimento neutro e que tem uma durabilidade muito grande, de vários anos. Ok? Bom, tudo isso, arroz, fubá, café, açúcar, sal, mel e água, eles dependem fundamentalmente de sua embalagem. Então, vejam bem, essas comidas têm uma longa durabilidade,
a partir do momento que eles estejam embalados corretamente. Então tenham esse conceito, certo? De forma muito importante. Já fizemos um vídeo sobre embalagem em que estamos lá mostrando que o vidro, o plástico tipo PET, especificamente o plástico tipo PET, são as embalagens adequadas. Sendo que o vidro, ele é muito bom, mas ele tem a desvantagem de, se quebrar, você perde tudo que tem ali, ok? O PET, ele é mais seguro nesse ponto, na hora de um transporte, ele não vai quebrar. Então, e ele é bem resistente a furar, alguma coisa assim. Então, hoje em dia, nós temos vários tipos de embalagem PET. As garrafas podem ser recicladas, nós podemos adquirir garrafas, certo? E eu sempre aconselho que, para você acondicionar a água, é interessante que você acondicione a água em garrafa de água, para evitar qualquer tipo de contaminação. Então vamos lá, relembrando: arroz, fubá, café, açúcar, sal, mel, água, tudo isso na embalagem correta. Outros alimentos podem ser utilizados? Claro, nós temos os enlatados, com uma durabilidade média aí, eu tenho observado, em torno de 2 a 3 anos, os que têm mais tempo duram 3 anos, os menores 1 ano, mas a maioria está na média ali de 2 a 3 anos. Então os enlatados podem ser utilizados, mas eles não são a base da alimentação, vamos lembrar disso. Eles não devem ser a base da alimentação, porque senão o organismo acaba reagindo em função dos conservantes que são colocados, etc. Apesar de que hoje os enlatados estão melhorando a sua qualidade, diminuindo, por exigência do mercado, diminuindo a quantidade de conservantes. Prepare-se e sobreviva.